Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série O Sermão da Montanha. Estudo número 18. Os mandamentos de Deus. A quebra da lei. Os mandamentos de Deus são, de fato, os desejos de Deus. Quem conscientemente recusa a obedecer aos mandamentos do Senhor está, na realidade, recusando a fazer aquilo que Deus deseja e, portanto, está vivendo em uma deliberada rebelião contra o seu próprio Criador. Isaías 65:2, 1 Samuel 15:23. Nesta sequência dos estudos do Sermão da Montanha, lidaremos com o problema extremamente sério do cristianismo dos nossos dias, que é a hipocrisia. Não hipocrisia frente aos homens, como era o caso dos fariseus, mas muito pior, pois o cristão moderno é hipócrita frente ao próprio Deus. Os fariseus, na época de Jesus, demonstravam uma aparente santidade perante os homens, mas na realidade não viviam aquilo que pregavam. Mateus 23:3. Os cristãos atuais, e muito em especial a nossa liderança, no entanto, afirmam uma devoção ao Senhor nas suas pregações e louvores, mas seguem continuamente ignorando os seus desejos. Esta é, sem dúvida, a mais elevada das hipocrisias. O alerta de Deus em Isaías, citado por Jesus, vale então para as 3 fases da hipocrisia entre o povo de Deus: os israelitas no período babilônico, os fariseus na época de Jesus e as muitas igrejas mundanas dos nossos dias. Verso: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo me honra com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Mateus 15, 7-9. Ver também Isaías 29, 13. Falaremos neste estudo sobre os preceitos de homem, entre aspas, ao qual Jesus se refere. Os mandamentos de Deus é a maneira que o nosso Pai nos educa aqui na terra. Cada um dos mandamentos do Senhor é uma expressão verbal daquilo que Ele deseja que façamos ou daquilo que Ele não quer que façamos. Quando lemos um dos preceitos de Deus, devemos entender o que lemos não como uma regra estabelecida por um poderoso ser, distante, alheio, mas sempre pronto para punir todo aquele que desafiar a sua autoridade. Não, de forma alguma. Devemos entender, sim, como a maneira que o nosso Pai achou por bem nos instruir quanto a como a sua família deve se comportar na sua casa. Verso: E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 18. Ver também 2 Samuel 7,14. Recusar obedecer a Deus é então dizer ao nosso Pai que não concordamos com Ele e que, portanto, gostaríamos de obter a nossa independência e viver em um outro lugar, onde poderemos fazer aquilo que nós
e não ele deseja. Verso. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Lucas 15, 11 a 13. Todo filho de Deus possui a capacidade para obedecer aos seus mandamentos. O primeiro dos preceitos de homem, entre aspas, existentes nos nossos dias, é a ideia de que somos forçados pelo próprio Deus a não obedecer aos seus mandamentos. Esta invenção diabólica, tão prevalente no presente, nos diz que o Senhor criou mandamentos deliberadamente impossíveis de serem obedecidos pelo homem, para que assim ele se humilhe e procure a ajuda de Deus para ser obediente. Este ensino, que como todos os ensinos do inimigo possui traços de verdade, tem como objetivo transferir a culpabilidade do pecado da criatura para o Criador. É bem óbvio que a parte verdadeira deste ensino é o fato de que em tudo nesta vida precisamos de Deus e de que qualquer homem, se o Senhor não abrir os seus olhos, continuará na cegueira espiritual e nada poderá fazer que agrade a Deus. Filipenses 2, 13. Uma justificativa humana para viver em desobediência. A parte mentirosa desse engano, e que muitos não enxergam, é que Deus jamais nos pediria por algo a menos que Ele próprio nos habilitasse antecipadamente a lhe dar aquilo que Ele nos pede. Esta é uma acusação horrível e cruel contra o nosso bondoso Criador, se nem mesmo nós, criaturas falhas, pedimos às nossas crianças aquilo que sabemos que não podem nos dar, quanto mais o nosso Deus, que nos enviou o seu próprio Filho para nos salvar. Tamanho é o amor que tem para conosco. João 3,16. Além do que, qual seria o prazer de Deus em ter filhos que, por mais que queiram, não possuem a capacidade de responder positivamente aos desejos do Pai? Não faz bem mais sentido para o nosso Pai observar a persistência dos seus filhos em caminhar em obediência, ainda que às vezes lhes seja extremamente difícil esta tarefa, e que às vezes ele tenha que interferir, ajudando-os na sua luta. Sim, o Senhor tem o maior prazer em ajudar os seus filhos na luta contra o pecado. E, de fato, ele o faz continuamente. Mas este fato é bem diferente do que insinuar que não existe em nós a capacidade de obedecer. Verso. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Isaías 41, 13. O homem que tem no coração que a lei de Deus é uma lei demasiadamente severa e que vai além da sua capacidade de obediência, está, sejamos honestos, procurando uma maneira de justificar o seu apego ao pecado. Justificativa esta, devo mencionar, que jamais será aceita por Deus no juízo final. Verso. Porque é necessário que todos nós nos apresentemos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou,
o bem ou o mal. 2 Coríntios 5:10. Notemos que nestas claras palavras de Paulo, não existirá qualquer complacência por parte de Cristo para a desculpa de que a lei de Deus é demasiadamente severa e por isso não foi obedecida. Verso: porque este mandamento que eu hoje te ordeno não te é difícil demais, nem tampouco está além da sua capacidade. Deuteronômio 30:11. E o nosso querido apóstolo João confirmou esta verdade quando nos escreveu. Verso: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3. A mentira diabólica de que existe salvação para o homem rebelde. O outro preceito de homem que ouvimos nas nossas igrejas mundanas é que não precisamos obedecer aos mandamentos de Deus para sermos salvos, mas que, ainda que não tenha conexão com a salvação, devemos procurar obedecê-los por amor ao Senhor. Mais uma vez, vemos aqui a clássica mesclagem de verdade e mentira, sempre presente nas palavras que saem da boca de Satanás, a antiga serpente. A verdade, neste caso, é que devemos amar ao nosso Deus. Mateus 22:37. Enquanto a mentira descarada e fatal é que existe salvação para quem conscientemente não obedece aos desejos de Deus. Verso: se obedecerdes, grego tireo, aos meus mandamentos, grego endole, permanecereis, grego meno, no meu amor, grego agape. Do mesmo modo que eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. De novo: se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15:10. Em nenhum lugar Jesus nos ensinou que obedecer é opcional para a salvação. Este falso argumento é bem sutil e muitos não percebem a artimanha do maligno. Ao dizer que não temos que obedecer, mas que devemos obedecer, o inimigo, na prática, remove a seriedade da lei de Deus e, assim, a destrói, deixando que os desobedientes e insensatos sofram as devidas consequências. Deus, em nenhum lugar, deu a entender que a obediência à sua lei é opcional para sermos salvos. Desde que a raça humana se rebelou contra o Criador, todos os mandamentos de Deus foram conjugados no modo imperativo. Não matarás, ou honrarás pai e mãe, ou não adulterarás. E de forma alguma foram: é melhor que não mates, ou seria bom que honrasse pai e mãe, ou ainda, aconselho que não adultere. Ou seja, a obediência, goste ou não, é mandatória e não simplesmente aconselhável ou preferida. O pecado é coisa séria e a consequência do pecado, que é a morte eterna, é coisa seríssima. Se alguém não obedece, é porque não ama.
A segunda parte deste falso argumento é de que devemos obedecer sim, mas por amor. Este raciocínio tem a aparência de ser correto simplesmente porque usa a palavra amor, entre aspas. E sempre que ouvimos falar de amor, ainda que de uma forma errada, temos a impressão de que é uma verdade. O que de fato é uma verdade, segundo as Escrituras, é que a obediência aos mandamentos é uma decorrência natural do amor. É simplesmente impossível amar a Deus sem que haja obediência aos seus mandamentos. Da mesma forma que é impossível viver sem a respiração. O respirar é uma decorrência natural da vida. Ou seja, o ser humano não tem a opção de dizer que vai respirar porque vive. O homem que não respira é um cadáver. Respiração para quem vive é obrigatória, da mesma forma que é a obediência para quem ama a Deus. Verso. Se alguém me ama, grego agapao, obedecerá, grego tireo, a minha palavra, grego logos. E meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada, grego moni. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo, grego akuo, não é minha, mas do Pai, grego patir, que me enviou, grego pempo. De novo, se alguém me ama, obedecerá à minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. João 14, 23 e 24. Notemos que o verbo obedecer no obedecerá a minha palavra, no original está no futuro ativo do indicativo. Grego é antis agapá, meiton logon mu tirisi. Literal, se qualquer um ama-me, a palavra minha obedecerá. Isso nos indica que para quem verdadeiramente ama a Deus, a obediência às suas palavras ocorrerá de fato e não está sujeita à decisão da pessoa. O homem que não respira é um cadáver. Esta ideia de procurar obedecer por amor, em vez de naturalmente obedecer, é quase como que se ensinasse que devemos ter pena de Deus, por ele ter dado aos homens todos estes mandamentos e ninguém se importa com eles. Ou seja, já que Deus enviou seu Filho amado para morrer por nós, devemos, pelo menos, na medida do possível, obedecer aos seus mandamentos como um pequeno gesto de agradecimento. Que absurdo é este ensino, tão prevalente nos nossos dias, amados. Amamos a lei de Deus porque amamos fazer a sua vontade. Queridos, o verdadeiro amor é demonstrado e aceito pelo Senhor ao obedecermos aos seus mandamentos com alegria, porque eles procedem do nosso amado Deus. Note a diferença. Não obedecemos aos mandamentos porque amamos a Deus, como se Deus e os seus mandamentos fossem duas coisas separadas, sendo uma boa, que é Deus, e a outra ruim, que são os seus mandamentos. Não, mas obedecemos sim, porque amamos tudo aquilo que vem de Deus, e muito em especial os seus mandamentos, uma vez que, como já explicamos, os mandamentos do Senhor são os seus desejos. Verso. Em teus preceitos medito, e observo os teus caminhos.
Deleitar-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que eu viva. Assim, observarei a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Salmo 119, 15 a 19. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.